Oi, turma, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai seguir a conversa da semana passada e aprofundar um pouquinho mais a discussão em cima dos LEDs. Isso porque surgiram algumas dúvidas sobre como é que funciona esse dispositivo, como é que ele faz para emitir luz e por que ele é mais eficiente. Então, eu preparei uma aula hoje para entender a física por detrás dos LEDs, o processo de desenvolvimento de um LED, como é que ele transforma energia elétrica em energia luminosa, qual que é a diferença entre as cores, e depois a gente vai fazer uma aplicação disso num problema experimental e uma questãozinha de vestibular para ver como é que pode cair isso. Bom, mas como é que a gente chegou até aqui? O que a gente já vem discutindo e trabalhando? A gente falou bastante sobre a geração de energia elétrica, as usinas elétricas, a gente falou sobre usinas sustentáveis e não sustentáveis, falamos das hidrelétricas, dos parques eólicos, energias solares, solar. Depois a gente falou das termoelétricas, falamos da usina nuclear, se ela é sustentável ou não, como é que gera energia dentro de uma usina nuclear. E depois a gente partiu para uma conversa mais sobre nossos hábitos de consumo e como economizar energia, já que muita da energia que a gente produz ela não é limpa, como usar essa energia de uma maneira consciente. Então a gente discutiu e viu ações pessoais que a gente pode ter para cuidar do nosso planeta. Então, o que a gente falou semana passada? Sobre aproveitar a luz do dia e deixar nossas lâmpadas desligadas durante o dia, ou de noite, quando tu não está no cômodo, tu desligar a luz. Sobre trocar dispositivos velhos por dispositivos mais modernos e mais eficientes, com menos gasto energético. E aí que nós entramos na conversa sobre os LEDs, que é uma lâmpada, a lâmpada de LED vem substituindo as lâmpadas incandescentes e fluorescentes que já estão se tornando obsoletas. E por que a lâmpada de LED é tão mais eficiente assim e qual que é a importância dela? A gente vai ver tudo isso. Os LEDs eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E na aula passada a gente fez uma listinha de onde encontramos os LEDs no nosso cotidiano. Bom, a gente começou com a lâmpada de LED, que foi o que originou essa discussão, e depois falamos sobre os LEDs mais clássicos, os originais, que são muito utilizados em circuitos elétricos. Falamos também das fitas LEDs e dos computadores iluminados com LED, que vêm se tornando bem populares no meio gamer e no meio dos streamers. Agora parece que para um computador gamer, para ele ser de fato gamer, ele tem que ter uma luzinha e não uma configuração boa. Mas enfim, piadas à parte. Também temos as TVs de LED, os ring lights, que são muito utilizados no meio dos influencers, no pessoal que produz conteúdo para internet, usam para tirar foto, para gravar vídeo. Nos semáforos também temos semáforos de LED e os faróis dos carros. Então, né, aqui a gente pode ver diversas aplicações, não, mas onde encontramos o LED no nosso cotidiano e que eles vieram para ficar e para substituir de vez as formas de iluminação antigas. Mas então, por que os LEDs estão substituindo as lâmpadas incandescentes? Isso que a gente também conversou, só voltando aqui, né? A gente elencou três principais motivos. O primeiro sendo a eficiência. Então, eles têm um gasto energético bem mais baixo do que as lâmpadas incandescentes. Eles precisam de menos energia para brilhar, para produzir luz, no caso, emitir luz. Eles têm uma durabilidade, uma vida útil mais longa, bem mais longa. E um brilho mais potente.
Eles iluminam mais do que lâmpadas convencionais, mesmo consumindo menos energia. Então é muita eficiência nessas lâmpadas. Bom, agora falando um pouquinho da história dos LEDs. O primeiro LED foi desenvolvido em 1960 e alguma coisa. E foi o LED vermelho. A partir do vermelho conseguiram desenvolver o amarelo, o verde, o laranja, mas o que era mais difícil de ser desenvolvido era o LED azul. E foi em 1990 e poucos, é péssima com datas, que 3 cientistas conseguiram desenvolver o LED azul. E em 2014, esses cientistas ganharam um Nobel por causa dessa descoberta, que foi uma descoberta muito importante, porque era uma cor muito difícil de ser produzida, o LED azul, e a criação do LED azul possibilitou o desenvolvimento do LED branco, porque a gente precisa das cores fundamentais para produzir o branco e faltava o azul. Então, a partir daí, a gente teve o branco e isso revolucionou a forma como a gente utiliza a luz e a forma que iluminamos. Por isso que é uma descoberta muito importante e que gerou um prêmio Nobel. Bom, mas como funciona um LED e por que é mais eficiente? Essa pergunta que surgiu na aula passada, isso a gente vai ver agora. Bom, por que o LED é mais eficiente? Se a gente pega uma lâmpada incandescente, como é que funciona essa lâmpada? A gente dá energia elétrica para ela, liga ela na corrente elétrica, e ela pega essa energia e transforma em energia térmica, em calor. A partir desse calor, ela gera energia luminosa. Então aqui a gente tem um processo muito custoso e ineficiente, onde 95% da energia fornecida para a lâmpada é transformada em energia térmica. No caso, serve para esquentar a lâmpada e só 5% que é transformada em energia luminosa. Então a gente fica ali dando energia para aquela lâmpada e ela fica gastando aquela energia esquentando. E só 5% dessa energia ela usa para de fato iluminar. Então, né, esse tipo de iluminação foi usada por muito tempo, ainda é usada, mas vem sendo substituída por uma maneira mais eficiente de se iluminar, que é o LED. Mas bom, o que o LED faz? Ele pega a energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia luminosa. O LED ele não tem essa perda de energia térmica. É muito baixa. O processo que ele faz de produção de energia luminosa não precisa passar por um processo de produção de energia térmica. Então, isso que o LED faz de transformar energia elétrica em energia luminosa é chamada de eletroluminescência. Mas, bom, isso é fácil. Mas como que ele faz isso? Como que ele consegue pegar uma energia elétrica e transformar em luz? Para isso, a gente vai ter que lembrar um pouquinho da teoria de bandas. Aqui a gente vai ter as bandas de valência e de condução dos condutores, semicondutores e isolantes. As bandas, elas são locais onde um elétron pode existir. Então, a banda de valência, ela é a última banda onde... Lembra da química? Que a gente tinha a camada de valência? Tem tudo a ver aqui. É a última camada onde a gente tem os elétrons distribuídos no átomo. Mas esses elétrons ainda estão fortemente ligados no átomo. E já na banda de condução, não. São onde a gente tem os elétrons livres para transitar e também livres para participar do processo de condução elétrica. Então, nos condutores, a distância entre a banda de valência e a banda de condução é nula. É muito fácil os elétrons transitarem de uma banda para outra. Por isso, eles são tão bons condutores de energia elétrica. Já os semicondutores não, eles têm uma distância entre a banda de valência e a banda de condução.
Mas se a gente dá energia para um elétron, a gente consegue até facilmente excitar ele para a banda de condução, até em temperatura ambiente. Já os isolantes não. A distância entre as bandas são tão grandes que é muito difícil a gente conseguir excitar um elétron para a banda de condução. Por isso que materiais isolantes isolam corrente elétrica, não passam corrente elétrica, porque não tem elétrons livres na banda de condução. Para conseguir excitar um elétron para a banda de condução, a gente precisa dar muita energia ou esquentar muito aquele material. Então, por isso que eles são isolantes. Agora, os semicondutores eles têm uma propriedade interessante. A distância entre a banda de valência e a banda de condução é chamada de energia de gap. É uma barreira de potencial que o elétron tem que vencer, porque ele não pode existir ali no meio. Ele tem que ou estar na banda de valência ou na banda de condução. Então, para ele ir de uma para outra, ele tem que fazer um salto. Ele tem que passar essa barreira de potencial. Para isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode fornecer energia para esse elétron. A gente joga um laser aqui nele, por exemplo, e daí ele vai adquirir energia suficiente para saltar. Ele conseguiu energia para saltar essa barreira de potencial, chegou na banda de condução, mas ali na banda de valência ele deixou uma lacuna. E uma lacuna, ela se comporta como um elétron, mas com carga oposta. No caso, uma carga positiva, se a gente, né, na nossa convenção de que elétrons são negativos. É meio contraintuitivo, né, que a ausência de algo se comporta como algo, mas é por aí. Bom, esse elétron ele pode estabilizar na banda de condução ou cair de volta para a banda de valência. Se ele cai de volta para a banda de valência, tem uma recombinação entre essa lacuna que ficou e o elétron. E nisso, ó, nessa queda, a gente produz um fóton. Pode produzir um fóton. Então aqui, ó, vamos ver de novo. A queda do elétron, recombinando com a lacuna, emitindo um fóton. É uma propriedade muito interessante, que a gente consegue produzir energia aqui nessa recombinação dos elétrons e das lacunas. E para isso, o que a gente precisou no início? Emitir um laser que dá essa energia com laser. Mas num diodo, a gente não quer usar um laser. A gente quer produzir essa energia de outra maneira. Então, para construir um LED, como é que é feito isso? De um lado, a gente pega um semicondutor e dopa ele. Dopar o semicondutor, no caso, é adicionar impurezas. A gente pode adicionar impurezas com excesso de elétrons e com falta de elétrons. Então, nesse caso aqui, onde a gente tem excesso de elétrons, a gente chama esse lado de tipo N. É um semicondutor dopado do tipo N. Já no outro semicondutor, a gente vai pegar e dopar ele, adicionar impurezas com falta de elétrons. No caso, excesso de lacunas. Esse daqui vai ser o nosso tipo P. Então, a gente vai ter, de um lado, excesso de elétrons e no outro, falta de elétrons, excesso de lacunas. E é isso que a gente quer. A gente quer esses excessos de elétrons e essas lacunas para se recombinar e emitir o fóton. Então, aqui a gente tem a junção tipo PN. Pegamos esses semicondutores dopados e juntamos eles. Isso é um diodo. Então, aqui a gente ligou esse diodo num circuito elétrico. E a gente pode ver, e deixa eu ligar aqui meu laser, um pouquinho, opções de ponteiro. Aqui.
Então, a gente vai ter os elétrons e as lacunas, os buracos. Quando a gente fornecer energia para essa junção, né, a energia aqui da fonte, esses buracos e elétrons, eles vão começar a querer se aproximar. Mas para eles se recombinarem, a gente precisa quebrar essa barreira de potencial. Então, a gente vai dando energia da fonte até que os elétrons consigam passar e se recombinar aqui no meio com as lacunas. Então, é nesse meio aqui, que é a zona que eles chamam a zona de deflexão, que elétrons e lacunas se recombinam e a gente tem a emissão, aqui representada nessas setinhas, emissão de energia luminosa. A gente vai daí ter uma corrente elétrica, uma corrente de elétrons em um sentido, uma corrente de lacunas no outro sentido. E aí a gente vai ter a emissão de luz contínua. Vamos ver aqui. A energia, bom, lembra a energia de gap entre a banda de condução e a banda de valência? Aqui quando eles estão ligados no circuito, essa energia vai ser a tensão mínima para esse LED ligar, vezes a carga elementar do elétron. Por que a tensão mínima tem a ver com a barreira de potencial, com a energia de gap? Porque quando eu tiver a tensão mínima para esse LED acender, é quando os elétrons vão estar conseguindo quebrar essa barreira de potencial, a energia mínima que eles precisam para quebrar essa energia de potencial, essa barreira de potencial. Então, aqui a gente pode encontrar a energia de gap de um LED. E os LEDs são diodos emissores de luz. Né? Diodo, uma junção PN, que emite luz nesse processo de combinação de elétrons e lacunas, ou buracos. Bom, mas e as cores? Como é que a gente tem cores diferentes de LED? E por que o LED azul foi mais difícil de ser desenvolvido? A gente estudou, né, que a energia do fóton ela é igual à constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência da minha onda luminosa, maior a energia que vai ter nesse fóton. Isso tem a ver aqui com a energia de gap. Porque lembra quando tinha aquele slide que o elétron saltou e voltou e emitiu um fóton? Justamente a energia a energia potencial que ele tinha aqui na banda de condução, que ele perdeu vindo para a banda de valência, essa energia de gap, é a energia do fóton emitido. Então, a energia de gap tem a ver com a energia emitida pelo fóton. Aqui, nesse LED aqui que a gente tem, a banda de condução e a banda de valência estão próximas. Logo, eles vão emitir um fóton de baixa energia, porque a energia de gap é pequena. Aqui eu vou repetir um fóton de cor vermelha. Então, aqui nós teríamos um LED vermelho. Se a gente quer um LED, por exemplo, azul, a gente tem que aumentar a distância entre a banda de condução e a banda de valência, aumentando a energia de gap entre eles. Assim, o fóton emitido vai ser na cor azul. Por isso que o LED azul foi mais difícil de ser desenvolvido. Justamente o processo de dopagem para conseguir fazer uma banda de valência e uma banda de condução com uma energia de gap tão grande era tão difícil que eles precisaram de muitos anos para encontrar os materiais certos para
para gerar essa energia de gap necessária para emitir um fóton com uma energia grande, alta, que nem a energia do fóton azul. Aqui eu vou botar de novo, ó. Fóton azul. Bom, então aqui a gente entendeu tudo. Como é que é construído um LED, como é que ele faz para emitir luz, por que ele não precisa de energia térmica, é justamente no processo de combinação de elétrons e lacunas. Tudo que precisa acontecer é o elétron conseguir passar dessa energia de gap, essa barreira de potencial, e é isso que faz uma fonte elétrica. Bom, agora vamos para a parte legal, que a gente vai ver isso num circuito. Ah, tá, só. Aqui eu botei a energia de gap aumentando conforme a frequência aumenta. Bom, antes da gente ir para a aplicação desses nossos conhecimentos num problema experimental, vamos só fazer essa questãozinha de vestibular. O que diz aqui? Para nós vai ser bem fácil, tá? Porque a gente viu tudo isso muito aprofundado. Então, alguns semicondutores emissores de luz, mais conhecidos como LEDs, estão sendo introduzidos na sinalização de trânsito das principais cidades do mundo. Vimos isso lá no início, né, dos LEDs do cotidiano. Isso se deve ao tempo de vida muito maior e ao baixo consumo de energia elétrica dos LEDs em comparação às lâmpadas incandescentes, que têm sido utilizadas para esse fim. Então aqui, né, da substituição dos LEDs das lâmpadas incandescentes, devido à sua maior eficiência e baixo e vida útil mais longa. Daí segue o enunciado. A luz emitida por um semicondutor é proveniente de um processo físico onde o elétron excitado para a banda de condução do semicondutor decai para a banda de valência, emitindo um fóton de energia E igual a HV. Então aqui, né, o processo de combinação de elétrons com lacunas. Nessa relação, H é a constante de Planck e V é a frequência da luz emitida. A gente estava usando F, mas é só eles só escolheram chamar de V e a gente escolheu chamar de F. Aqui, a frequência da luz emitida é igual a comprimento de onda, quer dizer, desculpa, a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Onde C é a velocidade, onde C é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda. E equivale à diferença em energia entre o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência, conhecida como energia de gap do semicondutor. Energia de gap, falamos sobre isso? Com base nessas informações e no conhecimento sobre espectro eletromagnético, é correto afirmar que... Bom, deixa eu tirar aqui minha câmera para a gente ver direitinho todas as alternativas. Vamos trazer aqui o nosso espectro eletromagnético para responder as perguntas. A energia de gap de um semicondutor será maior quanto maior for o comprimento da onda da luz emitida por ele. Bom, maior comprimento de onda é aqui. Menor frequência, maior comprimento de onda. Maior frequência, menor comprimento de onda. Mas a energia de gap é maior para cá. Então, não. A energia de gap de um semicondutor será maior quando menor for o comprimento. Depois ali a B diz: para que um semicondutor emita luz verde, então aqui o verde, ele deve ter uma energia de gap maior que um semicondutor que emite a luz vermelha. Olha, segundo o que a gente estudou, essa daqui tá parecendo bem correta. Mas vamos só ver o resto das alternativas para não sair se jogando, né? Na segunda que a gente leu. Então, C. O semicondutor que emite luz vermelha tem uma energia de gap cujo valor é intermediário às energias de gap dos semicondutores que emitem luz verde e amarela. Então, não, né? Porque o amarelo e depois o verde, cada um tem energia de gap maior. Então, não. B. A energia de gap de um semicondutor será menor quanto menor for o comprimento
de onda da luz emitida por ele. Então aqui a gente tem os menores comprimentos de onda, porém aqui é as maiores energias de gap. Então não, também está errado. E aí, o semicondutor emissor de luz amarela tem energia de gap menor que o semicondutor emissor de luz vermelha. Então, o amarelo é menor do que o vermelho. Não, né, gente? Também vimos isso. O vermelho é o menor de todos. Então, também está errado. O que nos volta para B, que é a que a gente achou que estava certa, mas a gente só foi conferir. Então, aqui é um jeito muito simples de resolver essa questão. E agora vamos para uma atividade experimental. Deixa eu só voltar minha câmera aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer um experimento medindo a constante de Planck. Como é que a gente mede a constante de Planck usando um LED? Bom, a tensão do LED aqui, para cada cor de LED existe uma tensão mínima, vimos já, para que o diodo conduza corrente elétrica. Então, a energia de gap é igual à tensão mínima vezes a carga elementar do elétron, e a energia do fóton, constante de Planck vezes a frequência. Aqui, manipulando essas equações, a gente vai ter essa proporcionalidade aqui. Então, o que a gente precisa? A carga elementar do elétron a gente precisa medir a tensão mínima para acender um LED. Para isso, a gente vai usar um simulador de circuitos elétricos, que é o Tinkercad. Ele é muito legal, ele é bem completinho e dá para fazer vários experimentos com ele. Ele é mais voltado para Arduino, mas aqui o nosso experimento vai funcionar muito bem com ele. Vamos para lá. Essa daqui é a interface do Tinkercad. Nele a gente consegue montar vários circuitos elétricos com diferentes componentes. Aqui tem alguns desses componentes e dá para ser bem criativo dependendo do experimento que a gente quer montar. Mas aqui para o nosso, para a medição da tensão mínima ou a tensão de corte do LED, o circuito que eu montei tem uma fonte de tensão de 9 volts, uma bateria, aqui um potenciômetro, que daí a gente vai regular ele para conseguir aferir a tensão mínima do LED. Aqui um multímetro como voltímetro, que é onde a gente vai ver o valor da tensão. E aqui um multímetro como amperímetro para a gente ver a corrente no circuito. Então é aqui que a gente vai se guiar para achar a tensão mínima. É quando começar a passar a corrente, o valor mínimo que começa a passar a corrente. Então agora a gente inicia a simulação. Então não está passando corrente ainda. Então, vamos regular aqui o nosso potenciômetro até a gente achar um valor de tensão que permita a passagem de corrente, que ali quebre a barreira de potencial ali do nosso diodo, do nosso LED, e passe corrente. Opa, passou. Ah, já está passando corrente, mas esse não é o valor mínimo, né? A gente passou por outro valor antes desse. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho mais. Aqui já cortou. Aqui. Tensão mínima para passar corrente é 1,61 volts. A gente vê aqui que não dá para perceber o brilho do LED nesse simulador com uma tensão baixa assim. Na vida real a gente conseguiria ver um brilhozinho, mas pelo menos a gente tem o valor aqui da corrente para nos guiar. No simulador ele precisa de mais tensão para brilhar. Aqui, ó, já consegue ver uma diferença no brilho dele. Mas já temos o valor que viemos aqui para achar, 1,61 volts. Voltando aqui para o nosso problema de medir a constante de Planck, aqui estão as variáveis que a gente precisa para encontrar, né, esse valor. Bom, a frequência da luz emitida pelo LED, ela pode vir quando a gente compra um LED real, pode vir com a informação de fábrica da frequência ou do comprimento de onda. E daí é muito fácil achar a frequência ali com a velocidade da luz.
Porém, como a gente usou esse simulador, não vem com essa frequência e a gente não consegue calcular usando esse simulador. Essas são as limitações, né, que a gente tem usando esses recursos. Então, eu peguei de um relatório experimental esse valor da frequência da luz emitida por um LED vermelho. E aqui o valor de E, que é um valor bem conhecido pela gente. E agora a tensão mínima que a gente aferiu ali usando o Tinkercad. A tensão mínima para o LED começar a brilhar ou passar corrente foi 1,61 volts. A título de curiosidade, nesse relatório, eles faziam esse experimento usando componentes reais. E a tensão mínima para o LED vermelho era de 1,59, 1,6. Então, valores bem próximos do nosso simulador. Aí, usando aqui a equação e substituindo os valores que obtivemos, a gente chega num valor para a constante de Planck, 5,416 vezes 10 na menos 34 joules por segundo. É um valor muito pequeno, e se comparamos com o valor teórico, 6,63 vezes 10 na menos 34, esse valor experimental é satisfatório. Apesar de ter diferença, porque sempre um experimento vai ter diferença de um resultado teórico, por se tratar de um valor tão pequeno, é, é experimentalmente aceitável. Se a gente for calcular para outras cores de LED, esse valor experimental pode variar e a gente pode fazer para cada cor de LED, fazer uma média ali entre os resultados obtidos. Enfim, aqui a gente calculou uma medida para uma cor de LED. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, falem comigo. A prof está à disposição. Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido o funcionamento dessas lâmpadas que vieram para ficar. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.